Seja bem-vindo à terceira aula do curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos com Godot. Essa aula vai ser um pouco já mais prática, porque a gente vai de fato abrir a Godot, ver como é que ela funciona e já fazer algumas configurações iniciais referentes ao nosso projeto. Bem, para abrir a Godot é muito simples, basta baixar o arquivo que está disponibilizado no site da própria Godot. Ele é apenas o executável, então um clique duplo já é bastante. E essa primeira tela já é exibida para a gente. Essa primeira tela é a tela de gerenciamento de projetos da Godot. Então, como eu não tenho nada criado aqui, ele pede para a gente fazer essa confirmação. Basta clicar em cancelar, que ela já some. E aqui eu vou ter opções para poder editar, rodar um projeto que eu já tenho feito, criar um novo projeto, editar e renomear. Além disso, eu tenho uma área de template, que são outros projetos criados por outras pessoas, que estão disponíveis aqui gratuitamente para eu poder fazer o download e ver como é que eles foram desenvolvidos. Essa área é muito boa para quem está estudando a Godot e está em dúvida em como implementar determinada mecânica. Porque aqui, por exemplo, tem jogos como um jogo de plataforma simples. Então você pode fazer o download, ver como é que ele foi programado e aí aprender com o código que o pessoal fez para esse jogo. Além disso, nessa área também a gente consegue mudar a linguagem da ferramenta. A Godot foi traduzida para diversas linguagens diferentes, inclusive português. Porém, eu prefiro utilizar ela em inglês, porque a maioria dos tutoriais a Godot vai estar em inglês, então fica mais fácil de estudar dessa maneira. Para criar um projeto novo, basta eu clicar aqui em New Project. Ele vai abrir essa telazinha aqui com algumas opções para esse meu projeto. O primeiro deles é o nome do meu projeto. Como é um jogo de nave, eu vou chamar ele simplesmente de Space Shooter. Uma vez que eu coloquei o nome do meu projeto, eu vou selecionar em qual parte esse meu projeto vai ficar, né? Então, eu clico aqui em Browse. Eu vou deixar ele salvo exatamente aqui na minha pasta pessoal. Então, eu só vou criar uma pasta nova com o mesmo nome do meu game, Space Shooter. Deu OK, clico aqui em Select Current Folder para ele selecionar esse diretório atual. Então pronto, ele já aparece aqui o verdinho, que eu posso continuar. E por último eu escolho qual vai ser a tecnologia de renderização. A Godot utiliza a OpenGL, então ela funciona tanto com a OpenGL 3.0 quanto com a OpenGL 2.0. É preferível utilizar a 3.0 porque ela vai ter uma qualidade gráfica melhor e ela tem algumas funcionalidades a mais. Selecionado o que eu quero, é só clicar em Create e Edit. Quando a Godot carrega, ela já abre essa tela inicial aqui pra gente. No caso, a Godot ela é uma engine que funciona tanto com jogos 2D, né, jogos em 2 dimensões, quanto com jogos 3D, jogos em 3 dimensões. Como o nosso curso foco é jogos 2D, essa parte de 3D para a gente não é tão importante. Então, para eu mudar para os 2D, basta eu vir aqui em cima e clicar em 2D, que ele muda para a área de 2D. Para movimentar nessa tela, basicamente posso utilizar o scroll do meu mouse para tirar o zoom e adicionar o zoom. E se eu clicar no scroll do meu mouse e movimentá-lo, eu consigo movimentar a tela para onde eu quero. Coisas interessantes aqui que a gente já pode ver de cara. Primeiro que essas linhas meio azuladas nada mais são do que a tela do meu game. Então isso aqui representaria qual seria as dimensões da tela do meu jogo. E já dá para perceber essas outras duas linhas que são nada mais nada menos que meu plano cartesiano. Então aqui eu tenho o meu eixo Y e aqui o meu eixo X. Lembrando que esse eixo Y aqui ele é invertido, então ele cresce para baixo. Nessa interseção aqui seria o ponto 0,0, tá vendo? É o canto superior esquerdo da tela do meu jogo. Para baixo esse Y vai diminuir e aqui o X para a esquerda, para a direita, perdão, ele vai aumentar também. Acabei cometendo uma gafe, na verdade o Y para baixo ele vai aumentar. Bem, o que mais que a gente pode ver aqui é que a Godot é dividida em algumas seções. Então a gente tem a seção de cenas, os nossos diretórios do nosso projeto e essa aba de Inspector. A gente vai ver com calma cada uma dessas abas enquanto a gente está desenvolvendo nosso jogo. Mas o importante nesse momento é entender que tudo isso aqui é customizável. Então eu posso movimentar essas abas para onde eu quiser. Então, por exemplo, se eu quero que essa parte de cenas fique aqui desse lado, basta clicar nesses 3 botões aqui
e ele me diz aonde eu quero posicionar. Então, digamos que eu quero posicionar aqui embaixo. Então eu seleciono essa parte, então ela se movimenta para lá. Se eu quiser fazer a mesma coisa com esse import, então ela ficou aqui agregada com a minha área de cenas. Se eu quiser que meu file system também fique desse lado aqui, eu posso inclusive colocar nessa aba mais ao lado. Então eu vou ter tudo de um lado só e aqui no meio centralizado somente a minha tela. Para eu voltar para o padrão, eu clico aqui em Editor, Editor Layout, eu tenho a opção de Default, ele volta para o original. Se, por exemplo, você fizer alguma modificação aqui e quiser que essa modificação de layout seja salva, você vem em Editor, Editor Layout, Save Layout. Ele vai perguntar qual é o nome desse layout que você quer dar, coloca o nome e dá um Save. Eu tenho já um salvo, que é a forma como eu prefiro utilizar. Eu prefiro utilizar já dessa maneira. Mas isso vai muito de cada um. Durante o curso eu vou utilizar a versão default da ferramenta, para ficar igual de vocês, mas pode mudar à vontade, sintam-se livre em relação a isso aqui. Bem, a primeira configuração que a gente vai fazer é em relação à resolução do nosso jogo. Para isso, a gente vem aqui em Project Settings, e aqui eu tenho todas as opções relacionadas à configuração do meu game. A primeira configuração que a gente vai fazer é de resolução. Então eu vou descer aqui, eu tenho essa parte aqui de Display Window. Então aqui eu controlo a questão da janela do meu jogo. E aqui eu tenho a minha largura e a minha altura. No caso, o nosso game ele vai ter uma resolução de 320 por 480. Coloquei os valores, eu não preciso clicar em salvar nem nada. Basta clicar aqui no Close, que essa resolução já é atualizada. Inclusive a gente já vê isso aqui, ó. Essa área azulada, ela já modificou e já está nessa resolução que a gente configurou para ela ficar. Além da resolução, a gente tem uma outra configuração muito importante de ser feita, que é como a Godot vai importar os nossos arquivos para dentro da plataforma, para dentro da ferramenta. Aqui, por padrão, a Godot ela já dá um ícone, um arquivo de imagem, que é um ícone.png, e eu vou mostrar algo para vocês aqui. Quando eu coloco isso dentro do meu game, se a gente der um zoom, dá para perceber que essa imagem está meio borrada. Isso é um comportamento padrão da Godot. Ela tenta sempre aplicar uma espécie de filtro para meio que disfarçar a baixa qualidade que a imagem possa ter. Porém, o nosso game ele vai ser todo em pixel art. Então eu não quero que esses filtros sejam aplicados. Para isso, eu vou clicar aqui no meu ícone. E aqui em cima eu tenho a minha área de import, que é sobre como ele vai importar essas coisas. Aqui do lado de textura eu tenho esse present. Eu vou clicar nele e vou marcar a opção 2D Pixel. Percebe que algumas configurações aqui mudaram. Eu vou clicar em Reimport. Veja que o filtro ele foi retirado e a imagem está na forma original dela. Então eu consigo aqui ver os pixels dela bem direitinho. Eu preciso que todas as minhas imagens sejam importadas com essa configuração que eu acabei de fazer. Então, para eu não ter que fazer isso aqui em todas as imagens do meu game, eu clico novamente em Present e clico aqui, ó, Set as Default for Texture. O que isso vai fazer? Vai fazer com que todas as imagens que forem importadas, né, todas as minhas texturas, automaticamente vão ter essa mesma configuração de 2D Pixel. Então ele não vai aplicar o filtro em nada do meu projeto, a não ser que eu queira. Né? Isso aqui já é o suficiente no nosso caso. Então eu já posso voltar aqui e apagar esse ícone que eu acabei de incluir. Pronto. Outra configuração que é importante a gente fazer é sobre como nossos arquivos vão estar organizados. Para isso, eu vou clicar nesse ícone com o botão direito do mouse e marcar a opção Show in File Manager. Basicamente o que isso aqui vai fazer é abrir a pasta que está o teu projeto. E como a gente vai criar bastante coisa, para esse projeto não ficar desorganizado, não ficar muito bagunçado, a gente vai criar uma espécie de arquitetura de como as coisas vão ficar organizadas. Então, primeiro eu vou ter uma pasta que vai guardar todos os meus objetos, né? Todos aquilo que for criado dentro da Godot, que no caso seriam o meu jogador, o meu inimigo, todas as coisas programáveis. São as minhas entidades.
crio uma pasta para guardar essas entidades. Fora isso, eu vou ter uma outra pasta que vai ser a pasta que vai ter as minhas cenas, né? No caso, a cena do meu game, a cena onde vai ser o meu menu. Então eu vou criar uma nova pasta chamada cenas. E por último, eu vou ter uma pasta com os meus recursos, que são as minhas imagens, sons, enfim. Só que nesse caso eu não vou criar uma pasta nova, né? Eu vou apenas pegar esse arquivo de recursos.zip, que ele está disponível nos materiais de aula, vou extrair ele, e aqui eu já tenho a pasta recursos. Eu vou copiar essa pasta aqui para dentro do meu projeto. Então eu tenho a pasta cenas, entidades e recursos. Dentro da pasta de recursos eu tenho tudo que eu vou utilizar. Então são imagens da explosão, do fundo da tela, das naves, dos tiros, enfim. A gente vai usar isso aqui ao longo do curso. No momento que eu voltar para Godot, ele vai importar tudo isso. E aqui eu já tenho aquela mesma estrutura. Ó. Cenas, entidades, recursos. Dentro de recursos eu tenho mais coisas. Enfim. Então pronto, o nosso projeto ele já está configurado. Pelo menos a gente vai fazer mais algumas configurações à medida do necessário, né, que a gente for precisando. Mas para início, essa é a configuração necessária. Então, na próxima aula a gente já vai começar a criar nossas entidades. No caso, a gente vai criar o jogador e programar a movimentação dele. Essa aula era mais para a questão da configuração. Então, até a próxima aula.